Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Precisamos insistir com o Senhor para que estejais sempre perto de nós. Amém. Estava observando o louvor, o irmão estava implorando ao Senhor para falar com ele, acordado, falar dormindo, mas se ele quiser falar, fala agora. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, é ficar apercebido, porque o Senhor fala. O Senhor, Ele é vivo. Nós estamos na presença de um Deus poderoso e vivo. Ele desceu ao seio da terra, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo para todos. Glória a Deus, aleluia. E Ele fala no nosso interior. Amém. É só nós ficarmos apercebidos. Amém. Vamos orar e vamos continuar a pedir ao Senhor para falar conosco. Agora nós estamos acordados, não vamos dormir, não, vamos permanecer acordados e ouvir a voz do Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós glorificamos o nome do Senhor pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs e pela presença do Senhor no nosso meio, Pai. Nós te louvamos. Nós pedimos a graça do Senhor sobre a vida do nosso irmão, separado para transmitir nesta noite, da parte do Senhor, uma palavra. Pai querido, que os nossos irmãos, ou seja, a igreja do Senhor, possa estar apercebida para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Fala, Senhor. Fala em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o nosso irmão pastor Lucas, exaltando a Deus com as palmas. Pega. Vamos ficar desapercebidos. Vamos falar. Louvado seja Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou grato ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede nessa noite e estarmos reunidos aqui em Tua presença para glorificar, exaltar e bendizer o Seu santo nome. Amém. Creio que também nossos amados irmãos e toda a igreja pode compartilhar também dessa mesma alegria, porque o nosso propósito é estarmos reunidos em uma só fé e em um só Espírito, adorando a Deus e aprendendo da parte do Senhor nessa noite. Amém? Amados irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a nossa Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 2, no verso 1. Glórias a Deus. Glória a Deus. Cantares de Salomão. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco aqui, pela sua infinita misericórdia. Eu preciso aprender na parte do Senhor nesta noite. Nós desejamos verdadeiramente, como entoamos aqui, louvando a Deus, nós desejamos que o Senhor fale conosco. E agora é uma hora oportuna, estamos acordados, e é um momento que o nosso coração ele está desejoso por ouvirmos a voz do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 1. Vamos ler depois algum versículo aqui adiante. Louvado seja Deus. Toda a igreja encontrou, diz amém? Amém. Nós temos alguns procurando logo depois de Provérbios, Salmos. Depois de Salmos, vem Provérbios, vem Eclesiastes. Depois de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo de 2 e o verso de número 1. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor para nós aqui nessa noite: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales.
Qual lírio entre espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. No verso 10 diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. No verso 16 diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. No capítulo de número 4, no verso de número 12, diz assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado e fonte selada. Amém? Glórias ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, nós estamos, Senhor, na Tua santa presença neste momento, desejosos, Senhor, por ouvir a Tua voz aqui nessa noite, por intermédio da Tua santa palavra. Somos dependentes do Senhor, ó Deus, plenamente em todo o tempo. Senhor, como adoramos a Ti aqui alguns instantes, Senhor, nós queremos fazer desta adoração não apenas, Senhor, palavras ditas ao vento, mas queremos, ó Deus, fazer menção disto que entoamos, para que o Senhor possa usar de misericórdia conosco nessa noite e falar ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. A Tua palavra nos limpa, diz o Senhor. A Tua palavra nos santifica, o Senhor também nos afirma. Nós podemos cuidar por intermédio desta palavra, conhecer ao Senhor e obter através disso a vida eterna. E é por isso que estamos reunidos aqui nessa noite e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Podemos assentar glorificando a Deus, exalte ao Senhor. Louvado seja Deus. Agora nós estamos, igual me recordei, na meditação dessa palavra do nosso amado irmão, na época presbítero, agora pastor já há alguns anos, presbítero Jairo, quando fez uma leitura aqui dessa passagem do capítulo 4, há muitos anos, isso foi em 2005, 2006, por aí, mas eu me recordo, ele meditando nessa palavra, no capítulo de número 4, verso 12, e quando nós lemos, amados irmãos, esse livro de Cantares de Salomão, é um livro bastante difícil de nós compreendermos, exige da parte de Deus uma grande bondade para conosco, para nos revelar algo, para nos revelar por intermédio do seu Espírito Santo, aquilo que Ele quer nos transmitir. E bem verdade é, meus amados irmãos, que no meio desta linguagem poética, nós observamos que é um poema muito bem redigido, um poema muito bem ornamentado, com as melhores e maiores belezas existentes naquela época, as melhores, as coisas mais formosas à vista, no momento em que o sábio Salomão, ele já tinha contemplado, ele deixou registrado aqui nessa palavra. E o interessante, amados irmãos, que todas as belezas que tinha, tudo quanto tinha sobre a terra de mais veemente, tudo que tinha sobre a terra de mais chamativo, ele escreveu. E ele escreveu com o intuito de fazer uma comparação que permanece viva nos nossos dias. O sábio Salomão estava escrevendo acerca de um diálogo, acerca de um desejo mútuo existente entre uma noiva, existente entre uma esposa, prestes já a receber os laços do seu matrimônio, e também o esposo. E existia um amor muito forte, existia um amor muito veemente, existia um amor muito
belo. E o sábio Salomão estava tentando descrever este amor. Mas este amor não falava apenas de um casamento, de uma união matrimonial entre dois seres humanos. O sábio Salomão, escrevendo na inspiração do Espírito de Deus, ele estava relatando algo que também é muito belo nos nossos dias, embora esta beleza nós enxergamos ela ofuscada muitas vezes no meio de muitas adversidades. Mas se nós formos meditar na palavra de Deus, essa beleza também, embora fosse uma beleza extraordinária, ela também é uma beleza que precisava ser procurada. É uma beleza que existia, é uma beleza que não havia morrido, é uma beleza real, mas era uma beleza que necessitava ser procurada atentamente e em lugares específicos. Nos diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 2 e no verso de número 2 também, quando essa esposa, essa noiva vai falar do seu esposo, ela diz assim, que o esposo vai falar da esposa, que qual o lírio entre espinhos. Não é espinhos entre o lírio. Quando nós pensamos em espinhos no meio de lírios, nós imaginamos um campo, ou imaginamos um vale, ou uma planície repleta de muitos lírios, e no meio delas nós vemos espinhos. Se nós formos pensar em um canteiro, em uma plantação de rosas, nós veremos a beleza exuberante das flores, e temos certeza que tem muitos espinhos no meio, mas o que destaca? O que destaca é a beleza das flores. A beleza das flores destaca no meio dos espinhos, mas aqui essa beleza precisava ser ainda mais procurada, essa beleza precisava ser aprofundada, porque no meio de muitos espinhos existiam lírios que sobreviviam a toda a fadiga, a todo o cansaço, a todo o sufocamento que aqueles espinheiros causavam, a toda a pressão que os espinheiros causavam sobre os lírios, mas ainda assim, mesmo de longe, alguns pontos muito belos eram observados. Se nós formos mergulhar nessa palavra por intermédio do Espírito Santo de Deus, nós imaginamos talvez um vale muito longo, e no meio desses vales muitos espinhos, mas no meio de muitos espinhos, atentamente os nossos olhos, eles podem enxergar alguns lírios, alguns aqui, outros acolá, outros no outro canto, outros ao norte, outros mais ao sul, e nesta noite nós enxergamos aqui um pouco desses lírios arrebanados. Aqui eu posso enxergar por intermédio do Espírito Santo de Deus alguns lírios que ainda resistem às pressões e ao sufocamento dos espinheiros no entorno. Aqui está uma parte dessa noiva, aqui está uma parte dessa noiva adornada, que o Todo-Poderoso, inclinando os olhos dos céus, Ele pode enxergar em nosso meio. Na nossa volta, muitos espinheiros podem até se aflorar a montes, mas nós temos aqui uma essência no nosso interior que nos faz permanecer vivo. Existe uma essência no nosso interior que nos faz permanecer com as flores verdejantes e muito belas no meio desses espinheiros, e é o Espírito Santo de Deus estampado em nós, estampado em nossa face, porque nós somos como esse lírio, nós somos como essa rosa, e nós somos como essa esposa, nós somos como essa noiva, a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, nós olhamos para a nossa vida, para a nossa caminhada como igreja de Deus, sobretudo, amados irmãos, não querendo ser melhor que os demais, mas diferente de todos os demais. Esse deve ser o propósito de quem é igreja de Deus. Nós precisamos, e se é que somos igreja do Senhor, precisamos ser diferentes de todos os demais. A igreja de Cristo, ela é comparada a uma noiva. Amados irmãos, e nós, quando nós estamos observando
observando o cortejo de um casamento, nós podemos ver que as madrinhas, elas podem estar das mais belas e mais alinhadas possíveis, com as melhores vestimentas, com os melhores penteados, com as melhores fragrâncias, com todo pudor, com toda decência. Os convidados, eles podem estar trajados com as suas melhores vestes, os padrinhos podem estar trajados com os seus melhores ternos, eles podem até mesmo ter se demorado arrumando-se, mas tem algo que no meio de um casamento se destaca acima de todas as coisas. Tem alguém que é muito esperado no ato deste cortejo, tem alguém cujos olhos estão voltados e sabe que quando os portais se abrirem, por trás daqueles portais alguém estará esperando e alguém também estará indo ao encontro. Quem espera é o noivo que espera atrás desses portais, e quem vai vindo ao encontro do noivo somos nós, a igreja imaculada, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. E como igreja, como noiva de Cristo, nós não podemos em momento e em hipótese alguma ser assemelhados com os demais que estão à volta, porque quem vai ao casamento vai para observar o cortejo, vai para observar o momento em que a noiva é recebida por seu esposo, mas quem faz parte na essência, quem faz parte na essência deste encontro são as duas partes, o noivo e a noiva. E nós não podemos ser aqueles que às vezes estão pelas beiradas observando o cortejo, porque tem muitos pelas beiradas olhando quem vai aparecer atrás dos portais, olhando o momento que a trombeta vai tocar, que a marcha nupcial vai ser anunciada. Nós precisamos ser daquela que há muito tempo, antes de todos os convidados se aprontarem, ela já estava se arrumando, ela já estava se preparando, ela já estava pensando, ela já estava almejando o momento. Nós precisamos estar desejosos, tal como uma noiva aguarda pelo ápice do encontro matrimonial. Precisa arder no meu interior um desejo, de tal maneira que quando eu abro os meus olhos pela manhã, eu agradeço a Deus por mais um dia, mas eu também olho para os céus e digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque bom é respirar sobre essa terra, mas melhor será quando os portais se abrirem, quando o arcanjo tocar a trombeta, quando eu ouvir poder dizer: bem-aventurado fui eu que perseverei embaixo da graça do Cordeiro, para encontrar com ele neste momento, neste dia. Diz a palavra de Deus que nós não nos lembraremos mais das adversidades. Sabe as adversidades que te afligiram no dia de hoje, que trouxe talvez dificuldade para você estar sentado aí? Essas dificuldades não haverão mais e nem sequer serão lembradas, diz a palavra de Deus. Então lembre-se que tu não és um convidado qualquer, tu não és uma convidada qualquer. Nós fazemos parte da noiva, lavada no sangue do Cordeiro de Deus, e almejamos por este encontro. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, amados irmãos, que o Senhor, nos mostrando nesta linguagem poética, Ele nos diz que não existem facilidades a todo tempo no servir a Deus. Nós vamos observar, imaginemos se somos nós, tal como esse lírio no meio de espinheiros. Os espinheiros não ficam estáticos. Quando os ventos vêm, os espinheiros se balançam, e eles espetam as rosas, eles espetam os lírios, eles vão e eles vêm. Assim é a caminhada cristã, assim é a noiva. Existem dias que, existem períodos, existem dias que nós estamos todos resplandecentes, porque são dias tranquilos, o sol ele está sobre a nossa cabeça, talvez uma chuva bem serena ela desce, e ali fica tudo bem. Mas existe um período de um rigoroso inverno, existe um período que o sol às vezes ele se põe, e está registrado na palavra de Deus isso, o inverno é rigoroso, e aí que nós vemos que muitos daqueles que estavam resplandecentes
de número 10, o Senhor nos diz assim: o meu amado fala para mim e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E aí ele diz na sequência: porque o inverno já passou. O inverno já passou. Então, amados irmãos, eu não sei o momento pessoal que você está vivendo. Por que nós estamos falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus nos conduz nessa direção. Existem momentos que todo vale onde estão esses lírios, nós somos pequenos lírios espalhados no meio desses espinheiros. Existem momentos que todo vale é açoitado pelo clima ruim. Existem momentos que toda a igreja é açoitada pelos vendavais, pela pressão dos espinheiros. Mas existem momentos que em determinadas localidades os espinheiros se afloram mais. E talvez nós começamos a pensar: mas a minha dificuldade é muito maior do que a dificuldade daqueles que eu observo. A minha luta é muito maior do que a luta daqueles que estão caminhando comigo nesse vale. Mas não importa, amados irmãos, o tamanho da luta, a magnitude da provação. É o Senhor dos exércitos faz passar o tempo ruim. O Senhor dos exércitos faz o inverno ir embora. E tu não se livrarás da provação mais, porque o Senhor cuida da vossa vida. Deus cuida daqueles que são dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que nos resta então? Nos resta saber se somos ou se não somos. Resta-nos saber se pertencemos a Ele ou se não pertencemos. Porque esse pertencimento é algo muito profundo. No capítulo 2, no verso 16, nos diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. No casamento, amados irmãos, nós vamos fazendo a comparação com a nossa vida terrena. No casamento, no noivado em especial, que é mais retratado como noivado, o esposo e a esposa ainda não se uniram. O esposo e a esposa ainda não estão juntos no ato matrimonial. Mas eles têm certeza que, embora fisicamente distanciados, a igreja hoje, nós como igreja do Senhor e Cristo, nós não estamos unidos na maneira perfeita, porque perfeito será quando nós contemplarmos a face do Senhor com os nossos olhos físicos. Mas o sentimento de Cristo está conosco, e o nosso sentimento por Cristo está com Ele. O noivo pode estar distante na sua labuta, a noiva pode estar distante nos seus afazeres, mas o sentimento de um está junto do outro, o sentimento do outro está junto dele, e assim é a sensação do pertencimento. Eu posso estar fisicamente distanciado, mas tenho uma convicção no meu interior: eu sou dele e ele me pertence. Nós vamos nos encontrar um dia, nós estaremos juntos um dia, e isso precisa estar muito bem fixado no nosso interior. Por que o Senhor nos fala isso? Porque na caminhada da igreja, na nossa caminhada, nós não podemos flertar com o mundo. Existe alguém para o qual nós pertencemos, e existe alguém do qual nós somos, e ele também é nosso. Nós somos do nosso amado que é Cristo, e Cristo pertence a nós. Não tem espaço para nós flertarmos com o mundo, não tem espaço para nós paquerarmos o mundo, não tem espaço para nós desejarmos o mundo. Flertar com o mundo é quebrar a aliança de pertencimento para com Deus. Flertar com o pecado é romper o pertencimento que o noivo tem contigo e que tu também tens para com o noivo. Ameje o noivo, deseje o noivo, busque pelo noivo, procure pelo noivo, agrade o noivo, se vista para o noivo, se prepare para o noivo, porque ele já preparou as moradas, as mansões celestiais para nos receber nesse ano. Louvado seja Deus. E as perseguições desse tempo presente, as adversidades desse tempo presente, a mentira
Louvado seja Deus. Neste momento que nós vivemos, amados irmãos, se nós formos pensar no ato do casamento, pode parecer que aquele momento que nós vivemos é um momento quase da noiva e do noivo serem recebidos. Se nós fôssemos comparar, nós poderíamos dizer que a noiva já passou por este primeiro portal. O que isso quer dizer? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que nós seremos recebidos por Cristo nas nuvens do céu. Então o ato do casamento, ele é celebrado no encontro, mas ele acontece dali adiante. Dali, depois das nuvens dos céus, nós seremos recebidos nas recâmaras do nosso noivo, que já estão preparadas. Depois do ato da celebração diante do altar, o noivo e a noiva vão para as suas recâmaras, e esse portal, ele já se abriu, nós já estamos na marcha, já quase encontrando com ele, e é neste momento que surgem aqueles que estão talvez até mesmo de penetra no casamento, para tentar trazer algum constrangimento, para tentar trazer alguma dúvida, para levantar talvez alguma questão, e hoje é assim, muitos levantam questões diante da igreja, diante da noiva. Será que esse casamento vai se suceder? Será que isso aí vai acontecer dessa maneira? Será que precisa desse preparo todo? Será que precisa dessa dedicação toda? As dúvidas são lançadas a nosso encontro, mas nos resta ter convicção desse pertencimento. Ele é meu e eu também sou dele. E quando nós temos isso muito bem fixados, não resta dúvidas sobre a maneira como nós devemos nos preparar. Nós sabemos o que agradará ao nosso noivo, nós sabemos como é que ele quer nos ver quando o portal se abrir, e quando nós nos encontramos diante do altar sobre as nuvens do céu, nós sabemos as preferências dele. E nós precisamos, amados, nos preparar desta maneira. Outra coisa que nós observamos é que a noiva, ela não é igual às madrinhas e nem os convidados. Ninguém tem dúvida. Se eu chegar de penetra num casamento, pode ser em qualquer lugar, no Brasil, qualquer entidade do mundo, numa cultura parecida com a nossa. Eu posso não conhecer ninguém, mas quando a noiva chegar no portão, eu sei quem é. A noiva é conhecida, eu não preciso saber o nome dela, eu não preciso saber o parentesco, eu não preciso ter informação nenhuma, mas quando eu bater os olhos, eu sei, essa aí é a que vai receber hoje o seu noivo. Assim precisamos ser nós. O nosso nome não precisa ser conhecido, a maneira como fala, quem é a família, quem é a procedência, não importa, mas quando olhar para a nossa face, alguém precisa dizer, esse aí e essa daí tem alguma coisa diferente, ele pertence, ela pertence a alguém, e esse alguém não é dessa terra, esse alguém é do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no capítulo 4, no verso 12, vai nos mostrar ainda numa outra comparação como é a noiva. A noiva não flerta com o mundo. A primeira coisa é essa. A noiva não busca olhares para o mundo. A noiva não quer trazer as coisas do mundo para o seu encontro. Por quê? Porque ela é semelhante a um jardim fechado, nos diz a palavra de Deus. Glória a Deus. O jardim fechado, não entra qualquer pessoa lá. Não é qualquer um que põe a sua mão lá. Não é qualquer um que se achega de um lugar para lá. Alguém pode até olhar, ou melhor dizendo, talvez todos podem olhar, porque o alcance desse jardim muitas vezes está à vista, mas ninguém pode chegar lá. Nós temos alguém que cuida de nós. O jardim fechado é assim, tem dono. O jardim fechado tem alguém que rega, tem alguém que poda, tem alguém que esterca, tem alguém que aduba, tem alguém que está cuidando de nós. Então nós somos fechados. É por isso que alguém, quando é do mundo, vai olhar para o servo de Deus e vai dizer, mas por que tu é tão fechado? Mas é para ser dessa maneira, porque nós temos alguém que cuida de nós. Louvado seja Deus. Vamos parar por aqui, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações. Amém?
porque breve, muito breve, Ele vem para buscar a sua igreja. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite, agradecemos ao Senhor